é a última mensagem de 7 mensagens, sinais, prodígios e maravilhas. De repente você estava esperando muitos sinais, prodígios e maravilhas. Se você não recebeu o principal, que é a sua mudança de comportamento, o aumento do seu pavio, você ainda não recebeu os sinais, prodígios e maravilha. Mas nós estamos na 7ª e última mensagem dessa série. Jesus, no último dia da festa, se colocou de pé e disse para a galera: venham a mim, bebam de mim, vivam em mim, que o negócio vai ser muito bom e gratificante para todos nós. Então hoje, última mensagem, sinais, prodígios e maravilhas. A primeira nossa, atendido no dia da aflição. Todos temos aflição, e se você clamar, você vai ser atendido. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele faz, que é melhor. O milagre da transformação, Ele transforma qualquer coisa, qualquer pessoa que se entrega, que se rende a Ele. Tempestade acalmada. Nós somos tempestades ambulantes, né? Quem aí essa semana não deu uma explodida? Quem aí de repente não explodiu com alguém, mas se explodiu dentro de si mesmo, com alguma revolta, com alguma aquele negócio de quem sou eu, por que estou aqui, sabe? Essa loucura que o Satanás às vezes coloca na cabeça do crente. Realmente, porque eu só sofro. Para com isso, em nome de Jesus. Acalma isso aí no seu coração, porque o Senhor é bom. Tente mais uma vez. Então, diante de tudo isso, hoje você está aqui para tentar mais uma vez. Atrofiado nunca mais. Já falamos, você precisa desatrofiar algo dentro de você que está impedindo de você ver os sinais, prodígios e maravilhas que Deus faz na sua vida, na vida da sua família, através de você, na vida das pessoas. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim, semana passada. Não é o fim, mas como já foi dito aqui, a gente está próximo de uma terceira guerra aí. Israel, você tem que orar por Israel. Irmãos, a Bíblia fala que eles vão ser cercados e vai quase destruídos. Como que nós podemos orar pela paz em Israel? É pela paz das pessoas que estão em Israel, mesmo diante de saber que a promessa precisa ser cumprida. Eles vão ser perseguidos até a morte, mas de repente, o nosso Jesus vai fazer um estrago gigantesco na vida dos inimigos, mas não para por aí, depois tem outras coisas. Então ore, para que mesmo com esses bombardeios, passando lá a redoma que eles têm lá de defesa, as pessoas que estão lá, vejam Jesus, vejam o Jesus que a boa parte deles ainda não acredita que veio, acredita que ainda vai vir pela primeira vez. Eles estão errados, mas diante de uma situação dessa, o Senhor já tem se revelado para aqueles lados lá, para muita gente. Então assim, a sua oração é muito importante, para que as pessoas em Israel sintam a paz que nós temos o prazer de sentir aqui. Mesmo com tudo isso que a gente já falou, dos temas das mensagens, nós temos a possibilidade de viver a paz. Mesmo em alguns momentos aí que a gente se descontrola dentro de nós mesmos, aí a gente cede, infelizmente esse descontrole é maligno, não é benigno. Então assim, em nome de Jesus. E hoje a última mensagem: seja purificado. Irmãos, nós precisamos ser crentes, não religiosos. Nós não estamos aqui por causa da religião dos crentes, nós estamos aqui por causa de Jesus. E esse Jesus, ele deixa claro muitas coisas. Não dá para me ficar em cima do muro, não dá para me ser de uma religião e de Jesus. Eu preciso ser totalmente de Jesus. Isso é ser purificado. Isso é uma das purificações. Mas hoje nós vamos falar da purificação do leproso, que vocês viram aí. É uma situação muito difícil, que a gente raramente vê nos dias de hoje, e dentro da tecnologia a gente até não se preocupa muito quando alguém está com lepra e tal. É hanseníase, né, que fala, né?
A gente tem a cura, a gente sabe que tem remédios, que tem tudo aí para nós. Mas lá, o remédio era Jesus. Aqui, nós temos remédio. Mas o remédio da última palavra, o remédio da cura verdadeira, continua sendo Jesus. Viu que vocês já abriram aí Marcos 1, esse texto também, essa história também, essa passagem bíblica também está em Mateus. Marcos 1, vamos lá. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, irmãos. A gente precisa ter mais compaixão pelas pessoas. A gente precisa reorientar as pessoas com amor. A gente precisa parar de falar mal das pessoas. A gente precisa parar de fazer acepção de pessoas. Você isolar pessoas, você não é crente. Todos temos defeitos, e o maior defeituoso aqui sou eu. E a gente não pode se afastar da gente. Nós não nascemos para isso, nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos abraçar, nós precisamos amar, nós precisamos estar juntos. A gente precisa se sacrificar para estar juntos. Ser sozinho é presa fácil. Você acha que você é espiritual sozinho? Você está enganado, isso é coisa do maligno. Isso é poluição maligna na sua mente, e você está achando que você está sendo purificado. O segredo é a gente estar em comunidade. A gente tem diferenças, mas as diferenças nos fortalecem para suportarmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros, para vivermos em comunhão e adoração juntos, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Jesus, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Meu Deus! Vocês viram o vídeo? Na verdade, o vídeo não mostra a realidade daquele dia, porque aqui é tudo muito bonitinho, tudo certinho. Deus, não toca nele. Não, o negócio era tenso, a miséria era muito grande. O vídeo ele mostra de uma forma poética o negócio, e a gente vibra, porque é maravilhoso ver Jesus fazendo milagre. Mas o leproso, que vida difícil, que vida difícil. Então, o que significa ser purificado da lepra? Nesse contexto lá, e depois nós vamos trazer para o nosso contexto as lepras que a gente vive aí, da acepção de pessoas, de ser melhor. Irmãos, eu sou uma pessoa, qual que é a minha maior característica? É falar demais. E você precisa conviver, porque você também tem as suas características, da IRC, das suas características, como da IRC da minha. E a gente está aqui, faz parte do mesmo corpo. Não faça acepção de... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém aqui é melhor do que eu. Nós estamos debaixo do mesmo pastoreio. Do mesmo jeito que você me trata, você precisa tratar as pessoas. Do mesmo jeito que você trata os líderes, você precisa tratar os irmãos que não são líderes, os discípulos. Nós precisamos acordar para isso. Essa igreja nunca foi uma igreja de puxa-saco. E não pode ser. Se tem que puxar um saco, puxa o saco de Jesus. Se é que vocês me entendem, é de forma figurada, tá? Para ninguém se escandalizar. Olha, o pastor falando besteira de novo lá em cima. É porque às vezes tem que fazer que nem o Domênico. Vou desenhar para você. Tem que fazer que nem o Domênico fala às vezes, né? Vamos desenhar para você entender. Nós precisamos nos amarmos.
E nessa questão de purificar o leproso lá, ó, conforme eu for falando, você vai trazendo para você vai conseguir. O que significava então ser purificado da lepra nesse contexto que a gente leu de Marcos? Cura física. Ele precisava de uma cura, você viu a cura física. Lepra, termo usado para várias doenças de pele. Na época era uma doença temida, dolorosa e incurável. Incurável. O destino do leproso era a morte. Pensa bem. Quem não tem Jesus é um leproso. Quem vive religiosamente é um leproso. E esse incurável é a morte eterna, vida eterna. Então a gente precisa entender que a gente está perto de um momento muito difícil, mas profético no nosso mundo, e a gente precisa se purificar. Não fica aí com duas ideias na tua cabeça. A gente já estudou aqui, eu não sei qual momento que a gente falou de sabedoria e de conhecimento. Para com seu excesso de conhecimento e se agarre na sabedoria daquele que desceu da cruz. É Bíblia, é Jesus. Não é o que fulano falou, o que o A, o B, o C falou. É o que Jesus fala. Aquele momento de purificação simbolizava a cura física, a restauração espiritual. Segundo a lei de Moisés, o leproso era considerado ritualmente impuro. Ele era considerado impuro. Isso impedia ele de entrar no templo e de participar do culto, ter comunhão com os membros da comunidade religiosa. Mas ao ser purificado, ele se torna espiritualmente apto a ser reintegrado na vida religiosa. Mesma coisa de nós sem Jesus. Nós vivíamos numa situação de ritualmente impuros. Não dava para entrar diante do Senhor. Mas depois a gente não podia participar. A gente não tem um monte de gente que não quer participar de culto. Você já convidou alguém que não quer participar do cura? Só ele que não entende, porque o príncipe deste mundo cegou ele. Mas nós estamos aqui para curar da sua cegueira espiritual. E se Deus resolver te usar para curar fisicamente, Ele vai usar. Você precisa estar diante de Deus, purificado. Então, para nós precisamos dar valor para isso, que nós fomos reintegrados, não só no culto, na comunhão. Nós somos o corpo do Cristo. Gente, que coisa maravilhosa! Nós somos pequenos Cristos, nós somos células de Cristo, o grande Senhor das nossas vidas. Então, cura física, restauração espiritual e reinclusão social. O leproso vivia isolado, fora das cidades, excluído da sociedade. Agora, a purificação também tinha um sentido, voltar à convivência familiar. Eles não podiam, tinha cidades, tinham locais, aonde comunidades que só ficavam, ali é podridão total. Pensa bem, você leproso conviver com outro leproso, é só para acelerar a sua lepra. Você já viu lá na sua fruteira? Quando você menos percebe, você vê uma mexerica, uma banana, uma pera. Quando você pega para comer, essa semana eu peguei uma pera para comer, por fora ela estava show. Aí por dentro toda marronzinho. Eu fui cortando para ver se eu achava um ponto purificado, não tinha nenhum. Esses dias, acho que a Renata viu a ponta de uma mexerica. Deixa aí que amanhã eu mando bala nela. Quando eu cheguei amanhã, peguei o raio da mexerica, já tinha envolvido mais aquele podre, aquele negócio mole dela. Perdi a mexerica. Isso quer dizer, irmãos, nós precisamos aceitar a purificação de Jesus. E aqui todos já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que você não alcançou ainda, a culpa é sua. É falta de decisão sua, é falta de responsabilidade sua, é falta de entrega sua e minha. Tá? Não é só sua, não. Tá? Tudo que eu falo para vocês, entendam que começa em mim. Então nós precisamos viver essa purificação da nossa lepra espiritual.
Nós vamos ser curados fisicamente, nós vamos ser curados espiritualmente, nós vamos ser curados diante da sociedade. A sociedade, hoje acho que a gente estava falando, né? As pessoas são incríveis, né? O crente não vale para nada, até que o não crente fique doente. Aí ele corre nos grupos pedindo oração. Lá na empresa, enquanto você é crente, ele está bem, o cara só olha torto para você e tal. Mas quando ele fica ruim, ele chega em você, você pede oração lá por mim, ora por mim. Aí a gente vira purificador. Não é para ficar com raiva, é para dar glória a Deus. É para dar glória a Deus, porque você é um agente purificador em nome de Jesus. Nós somos. A pureza de Jesus vence a impureza de qualquer um de nós. Jesus é tão puro, tão capaz de inserir no nosso meio, eu não sei como que eu chamaria, esse vírus da pureza, que dele pode exalar a purificação para cada um de nós, de tão poderoso que ele... E olha, cada um de nós, nós somos uma vila de Naim, nós somos uma vila pequena, mas ele é capaz de purificar todos que confessam que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Então a pureza de Jesus vence a impureza dos outros. Jesus nunca perdeu o foco da missão. E qual que era a missão de Jesus? Nós já sabemos, eu só vou repetir para te ajudar a viver essa semana. Purificar a missão dele, o ser humano do pecado. Restaurar a dignidade. Às vezes a gente está passando por cada luta, né? A gente se sente humilhado, né? Às vezes nós recebemos palavras, né, irmãos? De parentes, de pessoas que nos magoam tanto. E Ele restaura a nossa dignidade nele, para a glória dele, para a vergonha do inferno, para a vergonha de quem falou de nós. E a nossa restauração, irmão, não é Ele dar um cheque em dinheiro, não é Ele te dar um carro e uma casa. Ele mexe aqui dentro. E a gente se sente empoderado. Cara, eu sou filha amada. Cara, não adianta o fulano falar mal de mim. Eu estou em Cristo. Essa restaurar a dignidade, reintegrar a pessoa à comunidade com Deus e com os outros. Nós estamos reintegrados. A gente precisa parar com a frescura de se isolar achando que a gente vai ser mais crente ou mais santo. Quanto mais você se isola dessa comunidade, dos nossos grupos, das nossas células, dos nossos líderes, gente, ninguém aqui é 100% santo. Será que você não entendeu que você nessa sua jornada maligna desses hindus que ficam nas montanhas, que eles se separam, nós não fomos, isso é coisa maligna, nós não fomos chamados para subir no monte e ficar lá escondidinho, puro e santo. Nós fomos chamados para ir para as trevas, com a nossa luz que é Cristo Jesus, que já nos purificou, Ele purificou a nossa luz. Então quando a gente olha para a luz, a gente não vê mais embaçado quando olha para cá, é uma luz diferente. Quando a gente chega, as pessoas precisam sentir que nós chegamos. Os crentes que não bebem, que não fumam, que não falam palavrão, que não ouvem essas músicas vagabunda, mundana, que não fica se oferecendo como um pedaço de carne por aí. Nós somos outro nível, gente. Nós fomos purificados pelo Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo. E a gente precisa viver isso. E essa vidinha medíocre de impuro que você vive, aqui paga de puro, e lá na escola, na rua, entre os amigos, você é mó impurão. Para com isso, você está se enganando, você vai para o inferno dentro de uma igreja evangélica. Eu não posso deixar de te falar isso. Isso faz parte da purificação de Jesus em nossas vidas, da santidade, da pureza da nossa mente. E de perceber, não se engana Deus. Deus está em todos os olhos do Senhor, são como chama de fogo. Ele está no escuro, Ele está no profundo, Ele está no raso, Ele está nos ares, Ele está em tudo quanto é lugar. E Deus conhece o raio do teu celular e o raio do meu celular.
E Ele sabe. As músicas que você ouve, as conversas medíocres que você ouve, as pessoas medíocres que você segue. Você viu aqui no vídeo? O leproso fala: não, o senhor não está afim de curtida, né? O senhor não quer nem manifestar esse milagre que é maravilhoso, né? Pô, tipo assim, o senhor é diferente, né? Qualquer outro queria se aparecer. Para com isso. Para com isso. Para com isso, em nome de Jesus. Jesus quer nos purificar. Jesus quer transformar as nossas vidas. Mesmo totalmente marginalizado pela sociedade, à beira da morte, aquele homem ouviu falar de Jesus. Ele decidiu sair do leprosário, ele enfrentou a multidão. Você vê, é o que acontece com a gente no dia a dia. Alguns de nós decidem sair da cama, a gente tem que ir para o trabalho, aguentar patrões terríveis, colegas de trabalho, colegas, amigos só tem aqui. No mundo você só tem colega, tá? Não vai nessa vibe de compartilha a sua vida pessoal com os teus amigos para você ver a desgraça que vai ser quando você pisar no calo deles. Que eles vão jogar o negócio no ventilador e daí você vem correndo para a igreja, você vai dar dor de cabeça para os seus pais, porque você acreditou. Você acreditou. Eu preciso que quem vem no culto venha para participar do culto. Se não quiser participar do culto, olha, você está livre. O anjo Domênico, ele vai fechar as asas e você pode ir embora. Mas aqui, se você veio, é para participar do culto, não para atrapalhar o culto. Em nome de Jesus. Ele resolveu sair do leprosário. Ele resolveu se arriscar, porque um leproso no meio da multidão, se alguém percebesse, ele ia ser apedrejado até a morte. Ele decidiu correr esse risco de apedrejamento e se dirigiu a Jesus como sua última esperança. Jesus é a última esperança. Na verdade, é a nossa única esperança, porque o resto é tudo ilusão. A ilusão dos santos, das religiões aí, a religião dos outros intercessores, cai fora que isso é rolo. Não tem ninguém no céu dos céus. Só tem o Senhor, Jesus, o Espírito Santo e as suas criaturas. Os anjos, os querubins, os serafins, as potestades, aquelas criaturas doidas que falam em Apocalipse. Não tem nenhum nascido de mulher, nascido aqui, que esteja lá. Moisés top, não está lá. Abraão top, não está lá. Eles estão no paraíso. Ninguém está do lado do trono de Deus intercedendo por nós, não. Não vai nessa conversa fiada que isso é maligno. Se você está crendo em outro intercessor que não seja Jesus Cristo, Filho de Deus, você vai para o inferno. Isso é Bíblia, irmã. Eu não posso deixar você. Se você quer ir para o inferno, beleza, mas não, eu não vou ser culpado pelo teu sangue. Eu não vou ser docinho para você, pastorzinho bonitinho. Jesus não agradou todo mundo. Jesus continua não agradando todo mundo. Você acha que um comedor de arroz e feijão que nem Moá? Ixi, irmão, estou longe. Mas por Cristo nós vamos perturbar os moradores da terra. E infelizmente dentro dos moradores da terra tem crente que vai ficar perturbado com a nossa palavra. Mas a nossa palavra, ela só está sendo falada baseado na palavra de Deus, não é na minha. Com a atitude do leproso de ouvir falar de Jesus, ele sair do leprosário, encarar a multidão, com essa atitude ele recebeu de Jesus o diagnóstico final e completo: seja curado, seja purificado. E ele foi imediatamente. Aí, como o vídeo funciona, é isso ali mesmo. Parece simples, né? Vindo de Jesus é simples, né? Vamos lá nós, né? É mó luta, né? A gente se marcar, passa horas orando pelo enfermo, vamos embora do hospital e o enfermo continua enfermo. E de vez em quando a gente recebe a notícia: morreu. Mas a gente foi lá, orou, amou, abraçou, cuidou. Nós temos um chamado. E o diagnóstico final, quem dá é Jesus, tá? Se você está em Cristo, você não vai ter diagnóstico do médico sem ir no médico.
Você não vai ter diagnóstico de purificação, de transformação de vida, se você não vir até Jesus. Jesus não vai na tua casa. Primeiro você vem a Jesus. Você pode aceitar Jesus na sua casa, mas você tem que ter comunhão com a igreja. Aquele que não toma ceia, que não faz parte do corpo de Cristo, não é de Cristo. A semelhança de Jesus, a semelhança do que Jesus fez com aquele homem, Jesus também deseja manifestar sinais, prodígios e maravilhas na minha e na sua vida. Ele está doidinho para te abraçar, para te cuidar, para te transformar. Tirar esse excesso de conhecimento, conhecimento não é de sabedoria. Conhecimento aqui, todo mundo tem capacidade, todo mundo aqui tem cérebro que funciona. Todo mundo aqui já estudou um pouquinho. Até quem não estudou também é inteligente e tem cérebro. Tem capacidade igual a de quem tem cérebro e tem certificado. Mas a palavra final vem de Jesus. Jesus está aqui, Ele quer purificar o seu coraçãozinho impuro, peludo, a sua perversidade de mente e a sua axologia. Hoje é você quem precisa sair do seu lugar de culpa, de dor, de sofrimento, de solidão, até de complexo de inferioridade e enfrentar a multidão ao seu redor, até de familiares extremamente religiosos e se dirigir a Jesus e receber a palavra de milagre. Eu quero ser curado, ser purificado, ser transformado, ser liberto. Nós não estamos aqui para brincar de religião com ninguém. Nós estamos aqui para servir o Rei da Glória. A gente está aqui para buscar pela misericórdia de Deus a purificação no sangue de Jesus, de ampliar o nosso conhecimento na sua palavra. Como isso é possível? Para ser purificado por Jesus, você precisa demonstrar grande determinação. Determinação é equilíbrio. É você viver assim, não é assim. Equilíbrio, domínio próprio, discernimento espiritual. Isso vem junto com a purificação, com a cura. Nós precisamos viver isso, mas isso precisa de determinação. Você não pode nadar e morrer na praia. Não pode. Lembra? Eu falei esses dias aqui, eu acho, no nosso vocabulário, no nosso dicionário pessoal, não pode ter a palavra desânimo, desistir. Isso não vai acontecer. Não podemos ter isso, porque nós servimos o Deus que anima, Deus anima até ossos de servos dele. Os ossos de Eliseu, depois de alguns, não sei se 300 anos, quanto tempo foi, eu não me lembro direito, eu posso estar errado, me perdoe por isso, eu não era isso que eu queria falar, mas os ossos de Eliseu, quando o morto tocou, ele ressuscitou. Até os ossos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, anima, ressuscita um morto. Imagina nós, que ainda não somos ossos, nós somos carne viva, nós somos espirituais, cheios de Jesus, purificados e lavados no sangue do Cordeiro. O nosso toque, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso abraço, cura, restaura, transforma, anima, reanima. Nós precisamos ter determinação nisso. Você não pode ser um cretino. Você não pode ser um crente mediano, medíocre. Nós somos avançados, não porque nós nos achamos, é porque Cristo, o Todo-Poderoso, habita em nós. Gente, a gente precisa entender isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem daqui uma semana. Não é isso. O Senhor diz, o tempo é curto do seu choro. Você precisa ter determinação de permanecer, de persistir, de insistir, de não desistir. Marcos 1:40, parte A. Um leproso se aproximou de Jesus. Determinação, lembra que a gente falou? Ele saiu do leprosário, ele saiu do meio da multidão e humildemente ele foi até o Senhor. Ele se prostrou diante de Jesus. O leproso aproximou-se dele. Estava morte, o cara já ia morrer, o cara já era condenado pela sociedade, pela religiosidade, ele era condenado por tudo e pela doença. Mas ele
ouviu falar de Jesus. E ele ouviu falar de alguém. Alguém falou de Jesus. Você é esse alguém que fala de Jesus para as pessoas. Você não pode, não, eu só falei uma coisinha, eu não sei nem falar direito. A sua vida é um livro, que é a Bíblia, né? Ana Paula, a palavra da Ana Paula aí há 4 anos atrás, se marcar até mais, falada que ecoa até hoje nos nossos corações, a gente é feliz com isso. Determinação, o leproso aproximou-se de Jesus. O que você tem que fazer? Se aproximar de Jesus. Jejum, oração, comunhão, participação, investir tempo na leitura da palavra, CTVIP, como foi dito hoje aqui na célula. Gente, todo evento, toda ferramenta nossa tem palavra de Deus. E se você não for determinado, você vai ficar para trás, amigão. Você vai ficar no segundo bloco. A elite vai correr na frente e nós não podemos. Ele não quer que tenha uma elite correndo na frente, ele quer que todos corramos juntos. Mas isso depende de você, do seu treinamento, da sua disciplina, do seu respeito, do seu valorizar liderança, valorizar pessoas, honrar liderança, honrar você mesmo. Você mesmo, com esse negócio de montanha-russa. Isso não é com a gente não. Não é com a gente não. Aquele homem já estava no estágio mais avançado da sua doença. Ele não podia se aproximar de ninguém. Porém, mesmo sentenciado de morte, ele não desistiu de receber o milagre de Jesus. Ele demonstrou determinação. Determinação. Não existe determinação com arrogantes. Eu sou determinado, mas eu gosto de me aparecer. Eu gosto de me aparecer. Para com isso. Se Jesus não aparecer na sua vida, tudo que você faz não passa de trapo de imundície, segundo o profeta Isaías falou. O que você precisa vencer hoje para se aproximar de Jesus e receber o seu milagre? Só você sabe. Daquele homem, levamos em consideração a determinação dele. A você, dizemos nessa noite, não fuja de Jesus. Pelo contrário, se aproxime dele. Se aproxime dele. Sabe como você se aproxima dele? Vindo com alegria para a igreja, indo com alegria para a célula, indo com alegria para os devocionais, que são feitos com amor, com aplicação. Parabéns aí a galera do devocional. Sacrificar mais um pouco do tempo de vocês para isso. Parabéns para quem serve. Parabéns para quem gosta de estar o tempo todo na casa do Senhor com alegria. Vença tudo o que você precisa vencer hoje e corra com determinação para os braços de Jesus e receba a sua palavra de milagre. Seja curado, seja purificado. Nós precisamos disso. Então, para você vencer, para você ser purificado, receber a palavra de cura, de transformação para a sua vida espiritual, para a sua vida física e para a sua vida social, você precisa de determinação. E a determinação qual é? Permanecer em Cristo. Se aproximar cada vez mais de Jesus, e é possível. É possível, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela comunhão da igreja. Então, seja purificado para os que se aproximam mais de Jesus. Para ser purificado por Jesus, 2, você precisa demonstrar profunda humildade. Humildade. Não é um carro bom que me faz ser melhor do que você. Pelo contrário, um carro bom me faz ser pior do que você. Se eu for arrogante, se eu me achar, se eu me sentir. Uma roupa não me faz melhor do que você. Se eu achar isso, eu não sou humilde. E o contrário do humilde é a arrogância, é a vaidade, é o ego. Isso é tudo de Satanás. Isso é tudo de Satanás. Então, você precisa demonstrar profunda humildade. No mesmo Marcos 1, 40, parte B. Suplicou-lhe de joelhos. Suplicou-lhe de joelhos. Às vezes a gente entra na presença do Senhor e faz aquela: Senhor, eu dou dízimo. Senhor, eu sou líder. Senhor, eu sacrifico o meu tempo. Senhor, eu tenho que ouvir com paciência as pessoas. Gente, isso não é oração de humilde, não. Isso é oração de fariseu.
Senhor, que legal, que oportunidade maravilhosa que eu tenho de conversar com fulano, de orar pelo fulano, de fulano compartilhar comigo alguma dificuldade para que eu possa orar, para que eu possa de repente ajudar a tirar alguma dúvida. Gente, se a gente for com arrogância, com achismo, vai dar ruim, vai dar ruim. As guerras santas, é tudo de vaidade, é tudo vaidade. Deus é amor. E o homem é guerra, o homem vaidoso, que se acha, que não é humilde, é um instrumento e um soldado do inimigo. A lepra é uma doença incurável, um problema insolúvel, mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aquela lepra já era, o cara já estava sentenciado à morte, mas apareceu o Salvador, o curador, o santo, o poderoso, o eterno Deus, e falou: eu quero ser purificado. Mas o leproso, ele foi com humildade, com humildade, com humildade. Ele poderia chegar: Senhor, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer, foi vocês que pisaram na bola, foi o céu que pisou na bola, de fazer eu nascer, eu não queria nascer, eu não queria ser o fulano de tal. Agora eu estou aqui, nessa situação, então o Senhor dá um jeito de me curar. Não, ele se ajoelhou, se humilhou, falou: Senhor, eu ouvi falar do Senhor, e pelo que eu entendi, o Senhor é a minha última esperança, e eu sei que o Senhor tem poder para curar, eu acredito, eu ouvi só falar, mas o que eu ouvi falar foi o suficiente para encher minha mente de fé. Para receber um milagre, você vai precisar deixar o orgulho de lado, vencer a soberba e os pensamentos de que você dá conta de tudo sozinho. A gente tem as pessoas que pensam assim: não vou compartilhar com o pastor porque o pastor é bocudo. Eu não vou compartilhar com o pastor porque a gente já teve uma experiência do pastor compartilhar com outra pessoa um problema meu de oração, usar de forma satânica para deturpar a igreja do Senhor. Irmãos, nós somos limitados. A gente tem Jesus, mas mesmo tendo Jesus, quem que aqui que não vacila? Quem aqui não tem pecado, dá a primeira cuspida em mim, por favor. Sem Jesus, irmão, nós somos miseráveis pecadores, que já temos um destino, é o inferno. Mas com Jesus, Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele nos remiu, Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, nós vamos morar eternamente com Ele se a gente usar de humildade. Quebra a maldição da arrogância que você tem, quebra em nome de Jesus. Você não é melhor do que ninguém. E tem pessoas, quantos irmãos aqui não tem carro? Por favor, levante a mão, levanta assim, que nem crente. Um pouquinho. Quem que tem carro? Levanta a mão. Tem mais gente com carro. Você não é melhor do que quem não tem carro. Mas quem não tem carro queria ter um carro. Certeza. E porque você tem um carro, você acha que você é melhor do que quem não tem carro? Ou a sua fé é maior? Não. Se você está pensando assim, você não é humilde. Você não é humilde. Você não tem determinação de uma verdadeira fé. Você só é bonitinho porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus, que senão você era feio pra caramba. A gente aqui é um povo bonito, só tem gente bonita nesse... Por quê? Por causa de Jesus, porque a gente parece com Jesus. Com profunda humildade, ele reconheceu que Jesus era o único capaz de fazer um milagre na vida dele. Para receber um milagre, você vai precisar deixar o orgulho de lado, vencer essa soberba sua aí. Jesus aguarda sua aproximação com profunda humildade, e Ele já está pronto para liberar a palavra de milagre para a sua vida. Seja curado, seja liberto, seja transformado. Palavra de Jesus. Aleluia, amém. Eu não sei se a resposta é essa, mas eu acho que é, né? É amém, né? Vamos lá, né? O Guido é o nosso coroinha. Coroão, né? Oh, Deus glorioso, glória a Deus. Que nós somos uma igreja feliz, irmãos. Oh, meu Deus, como é bom ter Jesus.
Como é bom a gente sorrir, se alegrar junto. Como é ruim saber que você fala mal das pessoas, que você torce o mal para as pessoas, que você fala das pessoas por aí. A gente precisa mudar, meus irmãos. É por isso que não acontece grandes milagres no nosso meio. O pastor é fraquinho, beleza, o pastor é fraquinho, mas você não ajuda o pastor a ser forte, você não ajuda a igreja a ser forte. Nós precisamos ser humildes para ouvir de Jesus: seja purificado, seja curado, receba ânimo, receba restauração, receba restituição. E não importa o que você fez no verão passado, Jesus, ele diz que joga os seus pecados no mar do esquecimento. Ele quer operar o milagre na sua vida. Vá diante do Senhor e viva diante da comunidade com humildade. Se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir o seu casaco, dê 2 para ele. Se alguém te pedir 10, dê 20. Para ser purificado, terceiro e último, você precisa demonstrar uma fé real. Fé real. Fé real se prova com ação. Fé real se mostra com humildade, com determinação. Marcos 1:40c. A gente ficou só no 1. A gente leu alguns versículos, mas a gente ficou só no 1. Olha só, irmãos. E se deixar, eu vou além. Não vou não. Não posso ir além. Eu já estou passando do meu tempo. Se quiseres, pode purificar-me. Determinação de fé. O cara foi lá. O cara correu o risco de morte. E ele foi lá: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu tenho certeza que só o Senhor pode. Meu Deus. Aquele leproso aproximou de Jesus, não com dúvida, mas cheio de convicção. Nós precisamos disso. Ele sabia, o leproso, que para Jesus não havia coisa impossível. Não há coisa impossível. Sabe aquele sonho que você tem, que o seu dinheiro não dá conta? Você faz conta, você vê o saldo do banco, você ganha salário e não dá, não vai dar. Ele pode fazer dar. Eu sou prova viva. Eu e a Renata, a gente nunca foi rico, como alguns malucos pensam por aí. A gente trabalhou e trabalha. E eu adoro gastar. Ontem a gente, depois do almoço, eu estava na cozinha lavando louça, né? Que é meu chamado. Lavar louça. É Marta. Martô. Martão. Machão, Martão. Eu olhei para a Renata, olhei para o Renan. Gente, vamos para o shopping, eu preciso gastar. Renato olhou para mim assim, com aquele olhar de Cristo: fica quieto aí, ô inimigo, Satanás, mamon, sai dele. Aí eu continuei lavando a minha louça, para a glória de Deus. Uma fé real. Aquele homem sabia que só Jesus podia curar, só Jesus podia fazer o impossível, e ele exercitou a fé. Ele foi até Jesus, ele se aproximou de Jesus, ele falou: Jesus, só o Senhor pode me curar. Se Jesus olhasse e falasse assim: ó, queimar o filme do cara, ô amigão, desculpa aí, não posso. Lepra é muito para mim. Lepra é muito. Não, o cara tinha convicção de que ele curava qualquer coisa, que ele fazia qualquer milagre. E o que ele usou? A fé. E como que é usar a fé real? É ir até Jesus, é vir até a célula, é vir até o culto, é ir nos devocional, é participar de tudo quanto é evento que essa igreja fizer, porque tudo é para a glória de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar de encontro de casais, festa na roça, Connect, e tem um monte de coisa para acontecer aqui em nome de Jesus. Demonstre a sua fé e participe dessas coisas, participe com amor. Vocês são generosos, vocês são muito generosos. A igreja nossa nunca passou necessidade, nunca foi extravagante, porque lembra, a gente não conseguiu juntar 1 milhão ainda, nem meio, nem 250, eu vou parar, nem sei. E por eu ter uma unção de gastador, cara, eu gosto é de gastar, e gastar o dinheiro da igreja com a igreja é maravilhoso. Ver a gente participando das festas, agindo com fé nas festas, cara, é muito bom, é muito bom. Hoje, pela fé, creia que Jesus pode colocar um ponto final no seu sofrimento. Irmãos, colocar o ponto final no sofrimento é muito doido. Não é que nem orar por Israel, pela paz de Israel. Israel vai entrar em guerra.
Mas quem que precisa de paz em Israel? O povo. Está na guerra, mas tem Jesus. O míssil está caindo. E eu estou de peito aberto. Mira em mim, estou tranquilo. Se o míssil acertar em mim, eu estou com Cristo. Se o míssil não acertar em mim, eu estou com Cristo. Eu só ganho. Vivo para a eternidade, eu só ganho. Meu Deus, a gente precisa viver essa fé. Ele creu e fez a seguinte confissão: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Hoje, pela fé, creia que Jesus pode trazer ânimo novo ao seu coração. Ele pode acabar com o seu sofrimento, Ele pode ressuscitar os seus sonhos, Ele é o suficiente Salvador que eu e você precisa. O maior milagre é esse, é a nossa salvação. Não é uma conta bancária, não é um carro, não é alcançar o teu sonho do casamento, é Jesus. O resto tudo é acessório que Ele vai realizar. Descansa, Ele vai realizar. Pela fé, creia que Jesus é o único e suficiente Salvador. Esse é o milagre que você pode receber. Esse é o maior milagre que você pode receber. É a salvação. É a salvação. Seja purificado é você deitar salvo e acordar salvo. É deitar salvo e de repente acordar morto salvo. É salvo de qualquer jeito. Vivo ou separado, partindo para a próxima. E a próxima é muito melhor que essa. Mas a gente precisa ir com humildade, a gente precisa ir com determinação, e nós vamos alcançar o milagre no Senhor. Aquele homem demonstrou grande determinação, profunda humildade e uma fé verdadeira. E qual foi o resultado? Jesus atendeu o clamor daquele homem e disse: quero, seja curado, seja purificado. Hoje Jesus se compadece da sua dor. Jesus está aqui e Ele deseja tocar você. Jesus quer liberar uma palavra milagrosa para a sua vida. Seja purificado do seu pecado, seja santo e seja puro. Isso é o que Jesus tem para nós. Palavra do Senhor. Amados, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E você está vivendo uma vidinha medíocre, para com isso em nome de Jesus. Você é equilibrado, você é excelente, você tem domínio próprio, você tem discernimento espiritual, você é humilde o suficiente para entender que a teologia, que as brigas teológicas dos grandes teólogos não servem para nada. Isso aqui, palavra do Senhor, palavras de Jesus, orientação do Senhor, é isso aqui que funciona. Os teólogos, o mestre Teles, os nossos líderes, grandes conselheiros orientadores, os nossos irmãos, grandes conselheiros e orientadores, nós, se não estivermos fundamentados na palavra de Deus, esquece, você só é o que me chamaram uma vez, uma lata vazia. Você só faz barulho. Você tem que ser uma lata cheia, um vaso cheio do Espírito Santo de Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.